Caros estudantes, chegamos à nossa última aula de instrumentação aplicada de automação industrial. O tema de hoje é sensores de vazão e de nível. Bom, a medição de vazão ela é muito importante na indústria. Vocês podem perceber que em várias partes nós podemos encontrar um sistema que seja controlado, ou seja, a vazão precisa ser controlada. Por exemplo, numa fábrica de gás, eu preciso medir a vazão de gás. Por quê? Quando eu tenho uma vazão de gás muito alta, ela pode comprometer a pressão do sistema, que por sua vez pode comprometer o rendimento em uma dada parte. Inclusive em caldeiras é necessário que a gente tenha esse controle da vazão. Só que há uma grande diferença quando a gente fala de medidores de vazão, porque há dois tipos básicos e às vezes a gente acaba confundindo um com o outro. Então nós temos os medidores de quantidades e os medidores volumétricos. Quando a gente fala de medidores de quantidade, nós estamos dizendo aqueles medidores que nos permitem medir o fluxo, mas não a velocidade ou vazão do fluxo, ou seja, a velocidade com que a quantidade é transportada. E em algumas situações eu não preciso saber realmente quanto que é a velocidade do escoamento. Mas por outro lado, em algumas situações eu preciso. Por quê? Porque aumento na velocidade pode alterar a pressão de um sistema e alterando a pressão eu posso perder eficiência, dependendo qual é o objetivo dessa vazão de fluido. Então, em alguns casos, basta saber a quantidade. Um exemplo claro é a bomba de gasolina. Eu não tenho preocupação de quanto tempo demorou para encher o tanque de um carro, mas eu tenho que saber a quantidade em litros com que a gasolina escoou ou foi colocada dentro do tanque. E há dois tipos de medidores de quantidades: medidor de quantidade de massa e de volume. Bom, os medidores de quantidade de massa são as típicas balanças digitais, né? Que são usados mais para sólidos. Já a volumétrica utiliza de mecanismos que são acionados à medida que um fluido passa. E a intenção dele é medir a quantidade de volume que foi escoado. Um exemplo disso seria o disco nutante, que é esse disco aqui. À medida que o fluido vai passando aqui, ele vai recirculando por essa parte e eu vou rotacionando esse camarada aqui. Na medida que eu rotaciono, eu aciono esse mecanismo que vai contando o número de voltas e eu posso calibrar ele ou fazer uma correlação com o fluido que está passando, ok? Então o disco nutante me permite fazer esse tipo de medição. Já os medidores volumétricos exprimem a vazão por unidade de tempo, ou seja, metros cúbicos por hora ou quilo por hora. Eu tenho que medir como se fosse a velocidade com que o fluido está escoando. E há vários tipos de medidores volumétricos, com princípios de funcionamento bem diferentes um dos outros. O primeiro medidor de vazão que nós vamos trabalhar é o medidor de vazão por pressão diferencial. E aí entra também o disco nutante. Eles partem do princípio de que quando a gente comprime ou coloca algum elemento no fluido, eu vou ter uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão ela pode ser criada por meio desses elementos ou até mesmo por uma diminuição na área da vazão. Então o que acontece? Quando esse fluido escoa por aqui, por exemplo, começa a circular dessa forma, então eu vou ter o quê? Uma diminuição da pressão. Mas o fluido ele continua com a mesma velocidade. Por quê? Porque à medida que ele entra, ele tem que sair a mesma quantidade. Então a pressão é alterada devido ao quê? A esses elementos que são colocados no meio do caminho. Então nós temos o pistão rotativo, o disco nutante que foi comentado agora há pouco, o tipo de pás giratórias e engrenagens também. Ok? A placa de orifício é uma outra forma usada para medição de pressão diferencial e consequentemente a vazão. Por exemplo, eu coloco uma placa de orifício onde o fluido passa por aqui, eu estou o quê? Diminuindo a área de seção. Enquanto eu tinha uma área de seção tão grande aqui, ela é diminuída aqui na placa de orifício. Com isso, eu tenho uma variação de pressão antes e depois da placa de orifício. Essa variação de pressão permite estimar a velocidade com que a vazão está ocorrendo. E há diferentes tipos de placas de orifício. Cada placa de orifício tem um objetivo. Por exemplo, a placa de orifício concêntrica, cujo furo, o orifício fica bem no centro do escoamento, ele é muito utilizado para líquidos, gases e vapor que não possuem sólidos em suspensão. Já o excêntrico, esse do meio, onde o orifício está deslocado do centro do fluxo, é para fluidos com sólidos em suspensão. E o segmentado, por último, é quando eu tenho fluidos laminados e com alta porcentagem de sólidos em suspensão. Tem muitos sólidos em suspensão. Esse será o segmentado. O que é um fluido laminado? O fluido laminado é aquele fluido que escoa
de uma forma laminar, ou seja, não é turbulento, não tem agitação, ok? Bom, outro medidor interessante é o tubo de Venturi. O seu princípio é bem básico e devido à redução da seção que ocorre aqui, eu tenho aqui uma pressão P1 que vai ser diferente da pressão P2 devido ao quê? É, ao estrangulamento aqui da seção. Então eu vou ter uma pressão mais baixa. Com isso eu consigo medir o quê? A velocidade de escoamento desse fluido aqui, ok? Então a recuperação da pressão nesse caso é eficiente. Então tem uma grande vantagem em relação ao placa de orifício, cuja a recuperação não é tão eficiente e tem muita perda de carga. Bom, os medidores de vazão eletromagnéticos também são muito conhecidos, são dos mais flexíveis, ou seja, pode ser utilizado em várias aplicações, são universais. Ideais para produtos químicos corrosivos, fluidos com sólidos de suspensão, lama e água. Como nós não temos uma redução de seção, a perda de carga é equivalente a um tubo de seção reta, ou seja, é mínima possível. Então, esse tipo de medidor de vazão ele influencia pouco em termos de rendimento do escoamento, ok? E a única restrição é que o fluido ele tem que ser condutivo, senão eu não consigo fazer essa medição, ok? Então o fluido ele vai passando, como ele é condutor, eu tenho o quê? Uma diferença aqui no campo magnético variando, eu posso associar então a velocidade do fluido com o campo magnético sendo gerado por causa da velocidade com que o fluido ele é escoado. Imagina que você tenha uma série de sais, íons nesse fluido, então o que acontece? Eu consigo perceber esse escoamento que acaba gerando um campo magnético. Quanto mais alto, maior talvez seja o quê? Talvez não, maior será o campo magnético, então o medidor de vazão eletromagnético pode ser utilizado para esse tipo de aplicação. Bom, medidores que é o exemplo, né, de como que funciona. Tá? Esse aqui foi extraído da apostila. Depois vocês podem ler com mais calma, né? Mas basicamente isso aqui, olha. Princípio de funcionamento do medidor eletromagnético de vazão é baseado na lei de Faraday. E assim o condutor elétrico se move no campo magnético cortando as linhas de campo. Né? Tem aqui as linhas de campo que vai conduzindo o condutor, formando uma fêmea no condutor, uma força eletromotriz proporcional à velocidade do condutor. Ok? Então esse fluxo ele vai gerando o quê? Uma força eletromotriz que eu posso detectar por meio desses sensores e consigo então medir a velocidade de escoamento. Então a força eletromotriz é função da velocidade do líquido, que por sua vez é proporcional à vazão. Bom, por fim nós temos também os medidores do tipo turbina. Nesse caso as turbinas têm umas aletas que são magnetizadas. Eu posiciono um sensor de captação do sinal com esse sensor de efeito Hall, que a gente já ouviu falar nas aulas anteriores, e com isso eu posso o quê? Medir a velocidade de rotação dessa pá, que por sua vez eu posso associar à vazão do fluido, ok? Esse é um medidor bem simples. Bom, pessoal, a outra parte da aula trata de medidores de níveis. E esse tipo de medidores vão permitir monitoramento de quantidade em tanques que podem conter tanto sólidos como líquidos. Então reparem bem, antes a gente falou de vazão, velocidade com que um fluido ele escoa, ou até mesmo a quantidade de fluido que está escoando, que escoou, né? Num dado determinado tempo, que seriam os medidores de quantidade, tanto de massa como de volume. Bom, agora quanto aos medidores de nível, há duas formas de monitoramento. Eu tenho o nível contínuo, cuja saída de sinal é proporcional ao nível que se pretende medir, e o nível discreta, que indica uma faixa presente de material armazenado, ou seja, eu não tenho exatamente um valor, mas eu tenho uma faixa, né? Uma indicação. E há duas formas de medição, direta e indireta. Bom, a forma direta aqui nós temos um quadro, né? Vocês podem dar uma estudada depois, porque nós vamos falar praticamente todos esses tipos de tecnologias aplicadas para os medidores de níveis. E aqui a gente pode ver assim, a aplicação de medida direta para líquidos e sólidos, algumas restrições para, por exemplo, boias e flutuadores, medições por contato de eletrodos e por aí vai. Enquanto que alguns, como medição por visores de nível, é o que? Possível para os dois lados. Agora, a medição por unidade de grade somente para sólidos, no caso de medição direta. Medição indireta, a gente vê que a maioria tem um compartilhamento, tanto para líquido como sólido, enquanto que em algumas outras situações nós não temos um caso atípico. Ok? Essa medição por pressão hidrostática, na verdade, é para líquido aqui. Houve um problema aqui. Medidores por tubo também, medidores por burbulamento também é líquido, tá? Houve aqui uma falha na impressão aqui da apostila, ok? Bom, medida de nível direta. Ela é feita tendo como sempre a referência o nível superior do líquido.
Os simples medidores diretos de nível são os de régua, gabarito, visores de nível, né? Então aqui nesse caso aqui eu tenho o de régua gabarito, que seria o exemplo básico de um beaker utilizado em química, né? Você separa aqui que eu tenho uma graduação, olha, 50, 100, 150 e 200. Então eu sei que se o nível superior, né, a parte superior do fluido tiver em algum ponto aqui, eu tenho como saber a quantidade, o nível com que esse fluido se encontra no reservatório. Já no caso do visor, esse visor aqui, olha, esse aqui na lateral está o quê? Ligado a essa panela aqui. Eu não consigo enxergar. Mas como esse visor está comunicando com a panela, à medida que o fluido aumenta aqui, ele vai aumentar aqui do lado de fora também. Então tem o quê? Uma medição. Isso é interessante porque imagine um grande tonel. Isso aqui é uma panela. Mas imagine um grande tonel. Eu não posso fazer de vidro para poder visualizar. E às vezes é muito ruim eu subir aqui com a escada para verificar a quantidade. Então eu posso fazer o quê? Um tubo um vaso comunicante aqui que me permite o quê? Medir ou ter uma ideia, né, do nível de reservatório do lado de dentro que eu não posso ver porque a estrutura aqui é opaca. Bom, outra forma de medição é por meio também de boia flutuador. Repara aqui, eu tenho um flutuador aqui e tenho um contrapeso e uma escala. Eu faço associação então aqui, né, de máximos e mínimos aqui, ok? A mesma coisa acontece aqui, olha, uma boia com uma roldana aqui e uma escala projetada aqui. Ok? Isso aqui é só fazer uma calibração, né, para fazer a associação do posicionamento da boia com o posicionamento aqui do contrapeso e da escala. Ok? Bom, agora medidas de nível indireta, né, que é um outro tipo. Um dos sensores mais utilizados é por pressão hidrostática. Tá? Ele utiliza o mesmo princípio dos sensores de pressão. Só que nesse caso eu calculo a distância H, que é equivalente à pressão do fluido, ou seja, a pressão é igual a quem? Densidade vezes altura. Lembram disso da aula passada sobre medidores de pressão? Só que nesse caso eu não estou interessado em medir a pressão, estou interessado em medir quem? A altura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que eu tenho um certo nível aqui, eu tenho a densidade do fluido, então eu tenho como calcular, se eu sei que aqui é a pressão atmosférica, eu tenho como calcular a pressão que está sendo exercida aqui. E essa diferença de pressão vai me dar o quê? Esse nível H. Ok? Então a pressão hidrostática. Esse tipo de sensor também eu posso colocar por supressão zero. O que isso quer dizer? Eu posso deslocar ele aqui para baixo. Isso é muito interessante porque imagina um tanque que é posicionado a uma certa altura. Eu não preciso subir até o tanque para ver o visor. Eu posso deslocar ele. E aí eu preciso utilizar a supressão zero para quê? Para descontar essa distância com relação ao nível H. Senão eu vou ter problemas na hora de fazer a averiguação do nível. Ok? Bom, outra forma de se utilizar a pressão hidrostática, ao invés de utilizar a pressão hidrostática, desculpe, você pode utilizar a pressão diferencial, que parte do princípio o quê? Que a pressão é ρ vezes a diferença de altura. E sistemas com selagem, como esse é direito a baixo, eles podem ser usados no caso de líquidos corrosivos, que é muito interessante, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto. Com isso eu tenho a diferença aqui de altura, ok? Há também os medidores por borbulhadores, né? Nesse caso eu tenho uma válvula aqui que eu abro ela e ele libera o ar que começa a borbulhar aqui nesse ponto. Só que acontece, a vazão com que o ar tem que fluir aqui é proporcional à quantidade, à pressão aqui nesse ponto. E com isso eu consigo medir através desse camarada aqui a pressão que está desviando aqui. Ou seja, tem uma diferença de pressão devido ao quê? Essa região aqui e essa altura H. Então, à medida que o fluido vai diminuindo, esse H vai diminuindo, então a pressão de resistência é menor. Então, eu tenho que a liberação do ar, que é uma dada pressão, ele vai variar de acordo com essa altura, e essa variação eu posso medir com esse sensor aqui. E através de um sistema de calibração eu consigo associar a variação dessa pressão com esse H. Então, isso também é um tipo de medida de nível indireta. Outro camarada interessante é o medidor de nível por empuxo. Nesse caso eu tenho um elemento aqui que à medida que a água vai aumentando o nível aqui, o líquido, né, eu vou ter as forças de empuxo atuando. Então vão alterando. Por exemplo, aqui eu tenho 3 libras, 2 libras, 1 libra. Isso quer dizer o quê? Que o empuxo aqui é 2 libras, 1 libra e aqui não tem empuxo, se considerar que o peso desse elemento é de 3 libras, por exemplo. Então à medida que o fluido vai aumentando, o empuxo vai aumentando e com isso eu vou deslocando esse objeto sólido devido à força de empuxo. Ok? Outra forma, medida de nível indireta, é a medida de nível por capacitância.
Então o que acontece? Eu tenho um capacitor cuja haste, né, é o próprio capacitor. E a capacitância vai se alterando à medida que esse líquido vai diminuindo. Por quê? Porque à medida que o líquido vai diminuindo, vai aumentando, eu vou substituir o ar em seu contato, que é um dielétrico, pelo líquido, que é um condutor. Então eu consigo alterar a capacitância e com isso eu posso converter o valor de capacitância a um valor que esteja associado ao nível do fluido aqui no reservatório. Sensores de ultrassom também é um outro sensor interessante, apesar do alto valor, mas a grande vantagem é que eu não preciso entrar em contato com líquido. O de capacitância também não, viu? Dê uma olhada na apostila. Na apostila tem uma breve explicação de que os sensores de capacitância, a medição de nível por capacitância, também não precisam de contato. Só que aí eu preciso trabalhar na estrutura do reservatório, ok? Dê uma checada, seja curioso. Bom, questão do ultrassom, voltando, né? Ele tem a vantagem de não necessitar contato com o líquido. Logo, eu posso calcular a distância entre o sensor e o líquido pela velocidade de retorno do som, que é o eco. Então, quanto maior o tempo de retorno do eco, menos líquido eu tenho no reservatório. Okay? E partindo do mesmo pressuposto, mesmo princípio, eu tenho um medidor para o radar. Só que, nesse caso, funciona por quê? Por emissão de pulsos eletromagnéticos de alta frequência em direção ao nível aqui do fluido. Tem uma certa agitação, né, para favorecer o retorno desse sinal, e aí eu consigo detectar a distância. Olha, esse sensor tem a vantagem de ser imune a efeito de pós, gás e espuma, só que a desvantagem é que ele é muito caro em comparação com os demais tipos de medidores. E por fim, nós temos medidores de nível descontínuo, ou seja, para que é isso? Eles são muito utilizados para segurança, quando acusam um nível excessivo baixo. Nesse caso aqui, olha, eu tenho um sistema fechado, quando o quê? Quando esses camaradas estão em contato com o fluido. Se isso aqui perder o contato com o fluido, essa lâmpada não acende. Para essa lâmpada acender, o fluido tem que estar o quê? Atingindo todos esses elementos. E eu posso, de repente, até trabalhar, né? Até com uma variação da intensidade da luz aqui por causa dessa resistência. À medida que eu vou diminuindo o fluido, né, eu vou ter menos contatos, menos hastes, né, em contato com a água, e isso vai me permitir, né, com que o acendimento dessa lâmpada possa variar também. E ao lado nós temos aqui um mecanismo, né, baseado por boias, ou seja, à medida que o fluido vai aumentando e diminuindo, essas boias vão alterando a posição e vou acendendo lâmpadas aqui. E aí eu tenho uma indicação, né, se há ou não há fluido. Né? Quando eu chegar nesse ponto aqui, essa lâmpada vai acender, então isso me indica, né, que eu estou chegando num certo nível consideravelmente alto. Agora, quando as duas lâmpadas apagam, quer dizer que eu estou com um nível do fluido muito abaixo. Ok? Bom, chegamos ao fim da aula 4. Não se esqueça de fazer as atividades online e presenciais e estejam atentos ao ambiente virtual, onde serão postadas informações relevantes para essa disciplina. Com isso, nós finalizamos todo o conteúdo dessa disciplina. Foi uma experiência muito boa para mim, né? Uma experiência diferente de dar uma aula assim, via vídeo. Né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham aprendido bastante. E lembre-se sempre que a curiosidade de vocês é fundamental e o interesse em estudar, buscar o conhecimento é fundamental para que vocês se tornem grandes técnicos de automação industrial. Estudem bastante e se preparem. Até a prova.